Sermão 6. Creia para que o Espírito Santo habite em você. Entre parênteses, Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 12. Abre aspas. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois, de certo, não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Sobre quais pessoas o Espírito Santo vem? Ele vem sobre aqueles que são perdoados por seus pecados, crendo no batismo de Jesus e em seu sangue. Quem é representado pelas virgens que têm a habitação do Espírito Santo? Na passagem acima, existem 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas. As 5 insensatas pediram às 5 prudentes compartilharem um pouco de óleo, mas a prudente disse à insensata, abre aspas, não, pois, de certo, não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Fecha aspas. Então, enquanto as insensatas saíram para comprar óleo, as 5 virgens prudentes que tinham óleo em suas lâmpadas foram para a cerimônia de casamento. Como então nós podemos preparar óleo para o Senhor? A única coisa que precisamos fazer é esperar por Ele com o perdão de pecados em nossos corações. Nós podemos encontrar 2 tipos de fé entre as pessoas. Uma é a fé no Evangelho do perdão dos pecados, a qual leva a pessoa a receber o Espírito Santo. A outra é simplesmente ser fiel ao seu próprio credo religioso, não importando se Deus perdoou ou não os pecados. Para aqueles que são fiéis aos seus próprios credos, o belo Evangelho reserva a cobrança, como as virgens insensatas que saíram para comprar óleo quando o noivo estava chegando. Aqueles que mudam
de uma igreja para outra com a esperança de receber o Espírito Santo, não estão enganando a ninguém, mas apenas a si próprios. Tais pessoas ignoram o fato de que devem ter fé no belo Evangelho em seus corações até o dia do julgamento. Elas desejam receber o Espírito Santo, impressionando Deus com seu zelo. Nós iremos ver agora a confissão de um diácono que fez grandes esforços para receber o Espírito Santo. Esta confissão será útil para você. Abre aspas. Eu fiz de tudo para receber o Espírito Santo. Pensava que, se eu me devotasse fervorosamente para minha própria fé, poderia receber o Espírito Santo e, então, mudava de uma igreja para outra. As pessoas em uma destas igrejas tocavam o piano elétrico e bateria como parte do culto. O pastor que liderava o encontro chamava aqueles que desejavam receber o Espírito Santo um por um e, quando ele tocava a cabeça da pessoa, ela começava a falar em línguas. Ele andava de um lado para o outro com um microfone e clamava, abre aspas, receba fogo, 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 fecha aspas, e colocava sua mão na cabeça das pessoas, fazendo com que algumas tivessem ataques súbitos e desmaios. Eu tinha minhas dúvidas se esta era uma prática para receber o Espírito Santo, mas já estava viciado nestes encontros. Apesar disso, eu nunca tive sucesso em receber o Espírito Santo. Depois daquela experiência, subi as montanhas e tentei chorar e orar a noite toda, enquanto abraçava um pinheiro. Tentei até mesmo orar em uma caverna, mas aquilo também não tinha funcionado. Depois disso, eu tentei orar a noite toda durante 40 dias, mas nunca consegui receber o Espírito Santo. Então, um dia, fui convidado para um seminário sobre o Espírito Santo, que seria uma vez por semana durante 7 semanas. O seminário era sobre o amor de Deus, a cruz, a ressurreição de Jesus, a imposição de mãos, o fruto do Espírito e o crescimento espiritual. Naquele tempo, quando o programa do seminário estava quase terminado, o pregador colocou a mão na minha cabeça e começou a orar pelo Espírito Santo. E eu fiz o que ele me pediu para fazer. Relaxei, levantei minhas mãos aos céus e gritei, entre aspas, lá, 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 várias vezes. De repente, enquanto eu estava gritando, entre aspas, lá, 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 eu comecei a falar fluentemente em uma língua estranha. Muitas pessoas me parabenizaram por receber o Espírito Santo, mas, quando eu estava sozinho em casa, fiquei com medo. Então, eu comecei a trabalhar como voluntário no seminário. Pensei que deveria ser voluntário e trabalhar o máximo possível. Então, eu poderia viajar pelo país para prestar meus serviços. Quando eu colocava minhas mãos em alguns pacientes, suas doenças pareciam ser curadas, apesar de piorarem logo em seguida. E, então, eu tinha visões e podia profetizar. Surpreendentemente, minhas profecias sempre se cumpriam. Daquele momento em diante,
eu era convidado para todo tipo de lugares e era tratado como celebridade. Mas eu ainda estava com medo. Então, um dia, eu ouvi uma voz dizendo, abre aspas, não fique vagando de um lugar para o outro dessa forma. Em vez disso, vá e ajude sua família a receber a salvação. Fecha aspas. Contudo, eu não sabia que salvação era essa. Eu só sabia que os outros haviam me falado que, se eu não usasse o dom do Espírito Santo, ele o tiraria de mim. Portanto, eu não podia parar de fazer aquilo, mas, por outro lado, eu estava com medo de usar minhas habilidades. Um dia, ouvi dizer que um xamã desejava crer em Jesus e, então, fui visitá-lo com meus amigos. Nós não o avisamos de que estaríamos fazendo aquela visita, mas ela já estava nos esperando fora da sua garagem e disse, abre aspas, eu sabia que vocês viriam, fecha aspas. Então ela, subitamente, começou a jogar água em nós e disse, abre aspas, não há diferença entre o xamanismo oriental e o ocidental, fecha aspas. Ela nos chamou de, entre aspas, xamãs de Jesus. Apontou para nós e disse, abre aspas, este cara é terrível, mas aquele não é, fecha aspas. O que a xamã disse veio sobre mim como uma explosão na cabeça. Comecei a pensar que tudo o que eu havia feito não tinha diferença das coisas que a xamã fazia. Nada do que eu fiz trouxe o Espírito Santo para mim, porque ainda tenho pecado em meu coração. Fecha aspas. A partir dessa confissão, nós aprendemos que receber o Espírito Santo está acima de nossas habilidades, porque a fé desse homem não era baseada no Evangelho de Deus, e aqueles que vivem esse tipo de vida religiosa não têm óleo em suas lâmpadas. A lâmpada na Bíblia se refere à igreja e o óleo ao Espírito Santo. A Bíblia afirma que aqueles que frequentam uma igreja, sendo ela ou não de Deus, sem receber o Espírito Santo, são insensatos. Os insensatos queimam suas emoções e corpos todos os dias, queimam seus sentimentos juntamente com seus corpos, zelosos perante Deus. Se nós disséssemos que nossas emoções têm 20 centímetros e que leva um dia para queimar 1 centímetro, então levaria apenas 20 dias para consumir em fogo todas as nossas emoções. As emoções por trás da sua fé ganham nova força através de orações pela manhã, vigílias de oração, orações de jejum e encontros de avivamento, mas elas também queimam durante suas vidas. Essas pessoas insensatas estão viciadas nesse processo sem fim de queimar suas próprias emoções. Suas emoções são queimadas em nome de Jesus. Eles frequentam a igreja e queimam suas emoções, mas seus corações ainda estão confusos e procuram por algo mais. A razão para isso é que a fé deles vem de experiências corpóreas. Portanto, eles têm uma necessidade constante de reforçar estes sentimentos para que a chama não morra. Contudo, não podem receber o Espírito Santo com este tipo de fé. Queimar suas emoções não levará ninguém a receber o Espírito Santo. Todos nós devemos preparar a fé adequada para receber o Espírito Santo na presença de Deus.
Apenas assim poderemos recebê-lo. Como nós podemos ganhar a fé que nos faz valorosos para recebermos o Espírito Santo? A verdade está no belo Evangelho que foi cumprido pelo batismo de Jesus no Rio Jordão e pelo derramar de seu sangue na cruz. Deus se referiu a nós como, entre aspas, descendência de malfeitores, entre parênteses, Isaías capítulo 1, versículo 4. Devemos admitir isso a nós mesmos. As pessoas originalmente nascem com 12 tipos de pecados, entre parênteses, Marcos capítulo 7, do versículo 21 ao 23, e não conseguem deixar de pecar do dia que nasceram até o dia que morrerem. Em João capítulo 1, versículo 6 ao 7, está escrito, abre aspas, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Fecha aspas. João Batista batizou Jesus e passou todos os pecados do mundo para ele, dizendo, abre aspas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fecha aspas, entre parênteses, João capítulo 1, versículo 29. Nós fomos salvos de todos os nossos pecados graças ao batismo de Jesus por João Batista. Se João não tivesse batizado Jesus e não tivesse proclamado que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, nós não poderíamos saber que Jesus levou nossos pecados consigo na cruz, nem poderíamos saber como receber o Espírito Santo. Mas, graças ao testemunho de João, nós entendemos que Jesus levou todos os nossos pecados e somos capazes de receber o Espírito Santo. Com esta fé, nos tornamos noivas que estão completamente preparadas para receber Jesus, o noivo. Nós somos as virgens que creem em Jesus e estão inteiramente preparadas para receber o Espírito Santo. Você acredita de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito? Você acredita que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados com seu batismo por João? A Bíblia diz, abre aspas, logo a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, fecha aspas, entre parênteses, Romanos capítulo 10, versículo 17. Nós devemos crer que Jesus foi batizado por João e morreu na cruz, a fim de recebermos o Espírito Santo. Devemos perceber que receber o Espírito Santo só pode vir quando cremos que Jesus veio à Terra como um ser humano e foi batizado por João, que ele morreu na cruz e ressuscitou. Mesmo hoje, existem dois grupos de crentes. Assim como as 10 virgens na história acima eram de 2 tipos. De que lado você está? Você deve receber o Espírito Santo crendo na água e no Espírito? Frequenta a igreja, mas ainda está esperando o Espírito Santo vir sobre você? Você deve conhecer o verdadeiro caminho pelo qual nós recebemos o Espírito Santo. Com quais crenças nós podemos receber o Espírito Santo? Você pode receber o Espírito Santo por meio do entusiasmo do xamanismo? Você pode receber o Espírito Santo em estado de coma?
Você pode receber o Espírito Santo crendo em religiões fanáticas? Você tem que orar a Deus pelo perdão dos seus pecados sistematicamente? A Bíblia diz que, quando Jesus foi batizado e saiu das águas, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Ele foi batizado a fim de retirar nossos pecados e para nos dizer que seria crucificado para pagar o salário de todas as nossas transgressões. Jesus foi batizado por João para tirar o pecado do mundo e foi para a cruz para que este pudesse ser salvo e recebesse o Espírito Santo. Esta é a verdade. Jesus foi batizado por João, julgado por todos os nossos pecados na cruz e ressuscitou. Nós devemos crer no batismo de Jesus por João e no seu sangue na cruz para recebermos o perdão de nossos pecados. Podemos observar do batismo de Jesus, entre parênteses, Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 15, que o Espírito Santo vem pacificamente como uma pomba naqueles que estão limpos por crerem em seu batismo. Para receber o Espírito Santo, é essencial crer no batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz. O Espírito Santo vem sobre uma pessoa tão pacificamente como uma pomba quando ela crê no perdão dos pecados. Aqueles que já receberam o Espírito Santo devem saber que isto foi possível pelo perdão dos pecados pela fé. O Espírito Santo vem sobre aqueles que creem no perdão dos pecados de todo o seu coração. Jesus Cristo veio pelo pão e vinho da vida eterna. Entre parênteses, Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. João, capítulo 6, dos versículos 53 ao 56. Quando Jesus saiu da água, depois de seu batismo, veio uma voz do céu dizendo, abre aspas, este é o meu filho amado em quem me comprazo, fecha aspas, entre parênteses, Mateus, capítulo 3, versículo 17. É fácil crer em Deus como uma trindade. Deus é o Pai de Jesus e Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo também é Deus. A Trindade é um Deus para nós. Você deve saber que nunca irá receber o Espírito Santo crendo apenas na cruz ou tentando se santificar com obras justas. Você só poderá receber o Espírito Santo quando crer que João batizou Jesus para colocar todos os nossos pecados nele e que ele foi crucificado para expiar os nossos pecados. Como a verdade é clara e simples, não é difícil receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Deus falou para nós em termos simples. Um homem comum tem um QI de 110 a 120. Seu evangelho é simplesmente simples para as pessoas comuns entenderem, até mesmo para crianças de 4 a 5 anos. O belo evangelho não é difícil de se entender, mas se Deus falasse sobre a habitação do Espírito Santo de uma forma mais sofisticada, nós entenderíamos. Deus perdoou todos os nossos pecados e deu o Espírito Santo como um presente para aqueles que creram nele. Deus nos falou
que nós não podemos receber o Espírito Santo por meio da imposição de mãos ou orações de arrependimento. E também não vem sobre nós em razão de jejum ou devoção, ou mesmo orações pela noite toda em montanhas. Que tipo de fé resulta na recepção do Espírito Santo dentro de nós? É a fé no fato de que Jesus veio a este mundo, foi batizado para levar nossos pecados, morreu na cruz e ressuscitou. Nós realmente temos que crer nisso? Porque nós temos que receber perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. Para sermos cidadãos no reino de Deus, precisamos do seu Espírito. Portanto, para receber o Espírito Santo, precisamos crer em Jesus como nosso Salvador, no seu batismo e sangue. E, finalmente, nós devemos ser perdoados por nossos pecados. Porque Deus garante o Espírito Santo para aqueles cujos pecados foram perdoados? A razão é para marcá-los como seu povo, para selar aqueles que creem em Jesus, baseados na palavra de Deus. Ele nos dá o Espírito Santo como garantia. Muitas pessoas mantêm tipos errados de fé. É fácil crer no batismo de Jesus e receber o Espírito Santo. É fácil para aqueles que já receberam o Espírito Santo, mas é impossível para outros que ainda não receberam o perdão dos pecados. Eles não conhecem a verdade e, ao invés disso, buscam outras maneiras de receber o Espírito Santo, como afundar a si mesmos em comas religiosos por meio de ações fanáticas. Eles são tão ignorantes que são confundidos pelas sementes que Satanás plantou e caem sob a influência de superstições religiosas. O Espírito Santo habita naqueles que creem no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, e que receberam o perdão dos pecados. Apenas aqueles que creem na salvação de Deus podem confessar, entre aspas, eu não tenho pecado. Se uma pessoa não crê no Evangelho da água e do Espírito, então ela não pode dizer que não tem pecado. Da mesma forma, Deus garantiu o Espírito Santo como um penhor para seus filhos que creem no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz e receberam o perdão dos pecados. Quem testemunhou que o batismo de Jesus e seu sangue levaram todos os nossos pecados? Jesus, seus discípulos e o Espírito Santo testificam isso. Quem planejou salvar as pessoas de seus pecados? O Santo Pai, que levou à frente este plano? Jesus Cristo, quem finalmente garantiu que este plano fosse cumprido? O Espírito Santo. Deus queria nos fazer seu povo e, portanto, determinou a nossa salvação de todos os nossos pecados por meio do batismo de Jesus e seu sangue. Portanto, a Divina Trindade garante nossa salvação final e aprova o perdão dos nossos pecados. Em Mateus, capítulo 3, versículo 17, está escrito, abre aspas,
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fecha aspas. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são os filhos de Deus. Abre aspas. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fecha aspas. Jesus é originalmente Deus. Deus, o Pai, nos diz, abre aspas, se vocês querem receber perdão por seus pecados, creiam que os pecados de toda a humanidade foram levados para sempre por Jesus, meu único Filho. Recebam o Espírito Santo e tornem-se meus filhos. Fecha aspas. Aqueles que creem nisto recebem o perdão dos seus pecados e tornam-se filhos e filhas de Deus. E, para os selar, Ele concede o dom do Espírito Santo. Nós recebemos perdão por nossos pecados apenas quando cremos no batismo de Jesus, juntamente com o sangue. Quando as pessoas não esvaziam seus corações e não creem no Evangelho do perdão, elas tendem a acreditar que o pecado original já se foi, mas que devem fazer incessantemente orações de arrependimento para trazer o perdão dos seus pecados atuais. Se elas caem vítimas de pensamentos como este, a Bíblia se torna incompreensível e confusa, portanto, terão crenças distintas daquelas dos discípulos de Jesus. Alguns dizem que o Espírito Santo vem sobre eles, entre aspas, por meio de orações, mas isso não é exatamente a verdade de um ponto de vista bíblico. Isto pode soar plausível, mas a Bíblia diz que, quando Jesus saiu da água após ser batizado por João, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Isto prova que, se nós desejamos receber o Espírito Santo, só precisamos crer que Jesus veio a este mundo, foi batizado por João a fim de levar todos os pecados do mundo, foi julgado na cruz por eles e ressuscitou, tornando-se nosso Salvador. O que Deus nos diz quando cremos nesta verdade e recebemos o Espírito Santo? Ele diz, abre aspas, você é meu filho, este é o meu filho amado, em quem muito me comprazo, fecha aspas. Deus irá dizer a mesma coisa para aqueles que crerem em Jesus e forem perdoados por seus pecados no futuro. Esta verdade é a promessa de Deus para nos fazer seus filhos. Mas as pessoas ainda pensam que existem outros modos de receber o Espírito Santo. Acha que o Espírito Santo virá sobre você através de choro e esforços mundanos? As obras de Deus são ditadas apenas por sua vontade, e Ele só dá o Espírito Santo para aqueles que recebem o perdão por seus pecados. Ele diz, abre aspas, meu filho Jesus foi batizado para que ele pudesse levar todos os seus pecados e foi crucificado para ser julgado por eles. Eu escolhi meu filho como seu Salvador. Se você aceitar o perdão dos pecados que meu filho realizou, então te enviarei o Espírito Santo. Fecha aspas. Nosso Pai faz como Ele quer. Mesmo que um homem permaneça de joelhos a noite toda e clame por Ele até que seus pulmões estejam prestes a explodir, Deus não irá necessariamente enviar o Espírito Santo. Ele irá apenas repreendê-lo dizendo, abre aspas, você ainda não recebeu o verdadeiro conhecimento.
e continua se apoiando em falsas crenças. O Espírito Santo não será concedido a você enquanto recusar a verdadeira fé. Fecha aspas. Neste mundo, as decisões dos seres humanos podem mudar de acordo com as circunstâncias, mas a lei que Deus estabeleceu para perdoar os pecados e garantir o Espírito Santo permanece imutável. Se você se enganar com falsas crenças, é difícil encontrar o caminho correto novamente. A Bíblia diz que Jesus é uma pedra de tropeço para aqueles que são desobedientes. Entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. As pessoas que creem em Jesus e ainda não sabem por que ele foi batizado, apenas creem em metade do evangelho da redenção e irão certamente cair no inferno. Portanto, quando você acreditar em Jesus, primeiro você deve conhecer sobre o batismo de Jesus e o seu sangue, do qual o evangelho do perdão é composto. E, se você receber o perdão dos pecados, então você também irá receber o Espírito Santo. Vamos pensar sobre a vida de Jesus na terra. Jesus se tornou um homem e levou todos os pecados do mundo com seu batismo. Também morreu na cruz e foi julgado por nossos pecados, a fim de nos salvar do fogo do inferno. Aqueles que creem nele recebem o Espírito Santo como presente. Portanto, todos nós devemos seguir o verdadeiro caminho, a fim de receber o Espírito Santo. O que é necessário é pensar de acordo com as palavras da verdade. Quando nós fizermos isso, Jesus irá nos abençoar. Aqueles que esvaziam seus corações e creem em suas palavras podem viver na verdade, recebendo o perdão dos pecados e sendo guiados pelo Espírito Santo. Além disso, podem guiar outras pessoas através do caminho correto, com a ajuda do Espírito Santo. Creia na redenção realizada pelo batismo de Jesus e seu sangue. Apenas assim podemos segui-lo com fé e receber a bênção do perdão dos pecados, da vida eterna e do Espírito Santo. Jesus é o Senhor do perdão, que levou todos os pecados do mundo através do seu batismo e morte na cruz. Jesus limpou todos os nossos pecados e deu o Espírito Santo para aqueles que creram no Evangelho da Verdade. Você pode receber o Espírito Santo adotando a verdadeira fé.